tá. Vamos abrir, por favor. Estão vendo o PPT? Sim. Sim? Sim. Obrigada. Se alguém aparecer pedindo permissão, vocês me avisam, tá? Ok. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é aquele questionário do roteiro 11. Por quê? Porque vocês erraram muito, a grande maioria. Tá? Só assim, 2 pessoas que acertaram bem. O restante acertou 2, 4, 6, 4 questões. Então, eu vou fazer de novo com vocês, só para a gente vocês não se perderem nesse assunto que é globalização e tecnologia, porque isso aí cai bastante. E aí a gente já entra na atividade da ETEC, tá bom? Estão me ouvindo, né? Eu tô perdida aqui, não vejo vocês, não escuto. Sim. Então tá. Deixa eu colocar aqui. Isso. É o questionário 2. O questionário 1, vocês fizeram comigo na aula. Isso aí tudo bem, tá? Então vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte. Vocês têm anotação no caderno, que vocês fizeram isso no caderno, ou vocês fizeram só direto no Forms? O que vocês fizeram? Direto. Direto no Forms? Então, eu vou fazer o seguinte. Leiam a pergunta, tá? Quem que apertou aí? Como é que eu faço, que eu sempre faço as coisas erradas, né? Professora, Oi. Pode perguntar. o meu, a hora que assim eu respondi, tava dando que eu tinha respondido o nome da Arlete, mas aí a Arlete tinha respondido no nome dela também. Aí eu fiquei na dúvida. Nossa, mas... Isso é difícil isso acontecer. O que será que aconteceu? Que isso é lá do Class 1. Ninguém nunca reclamou que... Aparecia como se você fosse a Arlete, é isso? Então, na hora que eu entrei para responder, tava dando que era eu. A hora que eu terminei, apareceu que eu tava com uma Arlete. Ô, louco! Não sei dizer para você. Mas você viu quantas você acertou? Cadê aqui? E não lembro. Porque... Nossa, acertaram muito pouco. Ó, eu tentei colocar, e apareceu já para vocês a resposta, tá? Mas vamos tentar fazer sem aparecer. Vou ler para vocês, então, tá bom? A introdução de novas tecnologias desencadeou uma série de efeitos sociais que afetaram os trabalhadores e sua organização. O uso de novas tecnologias trouxe a diminuição do trabalho necessário que se traduz na economia líquida do tempo de trabalho, uma vez que, com a presença da automação microeletrônica, começou a ocorrer a diminuição dos coletivos operários e uma mudança na organização dos processos de trabalho. Então, aqui nós estamos falando da segunda revolução industrial, quando as máquinas tomaram conta do local de trabalho do homem. Então, mudou a relação de trabalho. As máquinas substituíram o trabalho humano com maior eficiência e qualidade. Então, aqui falou sobre esse tema, que é a mudança do trabalho. A utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras alterações no mundo do trabalho. Essas mudanças são observadas em um modelo de produção caracterizado. Então, aqui, vocês vão ver, pelo uso intensivo do trabalho manual para desenvolver produtos autênticos e personalizados. Então, primeira revolução industrial, manual. Por quê? Porque nós tínhamos o vapor, tá? Segunda revolução industrial, nós temos aqui já o combustível fóssil. Então, as máquinas tomaram conta. Então, aqui na segunda revolução industrial, nós temos o Taylorismo e o Fordismo, tá? Então, é disso que eles estão falando, certo? Então, aí, observe as respostas. A primeira, trabalho manual.
Já não entra. Ingresso tardio das mulheres. O texto não falou nada de mulher, tá? Pela participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no processo de qualidade laboral. Vocês sabem o que é qualificação laboral? Não. Não. Toda vez que fala laboral, é dentro do trabalho. É qualificação dentro daquilo que você faz. Então, especialização. Qualificação laboral é especialização. Certo? Então, a correta aí seria a C. Tá? Por que não a D? Aumento da oferta de vagas dos trabalhadores. Em cima está dizendo que a máquina substitui o trabalho. Então, não vai aumentar a vaga de trabalhador. E manutenção dos estoques de larga escala. Aqui nós já estamos falando de outra coisa que não corresponde à segunda revolução industrial, corresponde à terceira revolução industrial, que é o toyotismo, tá? Just time. Então, vocês estão vendo que a questão de você saber o que aconteceu nas fases da globalização é importante para vocês responder as questões. Tá? Se você sabe o que aconteceu em cada fase da globalização, cada fase da industrialização, perdão, você sabe como que você vai responder cada pergunta. Então, onde que você vê essas fases? Na aula passada eu passei para vocês. Mas eu posso passar um outro resumo mais resumido ainda. Vocês querem isso? Quero. Uhum. Então eu faço para vocês, porque no 7º ano também eu trabalho isso, só que lá eu trabalho bem resumido. Então eu vou passar o que eu passei para eles, eu passo, depois eu coloco junto, lá no Class 1, esse resuminho. Mas é coisa assim, é itens, é 4 itens de cada revolução. Vocês sabendo a ordem dessas fases da revolução, vocês respondem todas as questões. Só que não pode perder isso. Por que eu estou falando isso? Porque quando você analisa a prova da ETEC, você vê que cada ano eles pegam um tema diferente. Vocês vão ver que essa que eu fiz em 2017 para vocês, eles pegaram ONU e sustentabilidade. Tá? Então, eu acredito que esse ano, se tiver prova da ETEC, eles vão levar em consideração muita geografia por conta do Covid. Por quê? Porque vocês vão ter que saber localização. Eles vão falar sobre localização e mercado de trabalho, por conta da crise financeira. Tá? Então, precisa compreender tudo isso. A 2. Alguém pode ler para a professora? Eu. Por favor. Calma aí. Aqui, foi. Foi. A globalização, que marca a nova fase do desenvolvimento capitalista, se caracteriza pela mundialização da produção, da circulação e do consumo. Processo este que foi viabilizado pelo avanço técnico acelerado. As transformações rápidas que ocorrem na economia e na sociedade têm hoje a finalidade de intensificar a competitividade, que é a mola propulsora do projeto de globalização. Podemos identificar como estratégias competitivas do capitalismo globalizado. Espera só um minutinho. Quem sabe me dizer que fase que fase da industrialização ela acabou de ler? A primeira, a segunda, a terceira ou a atual, que é a quarta? Alguém sabe? A globalização... Pode falar, desculpa. Eu ia chutar, eu não sei, eu acho que está errado, mas eu ia chutar ou que é 3 ou a 4. Você está correta quando você fala 3, tá? A globalização começou na terceira fase do capitalismo, da industrialização, certo? Que aí nós estamos falando de redes, nós estamos falando de fluxos de informação, nós estamos falando da internet, que é quando o mundo se torna globalizado. Então, com a ideia da terceira fase da industrialização, tá? Aí vocês têm as alternativas, tá? Então, vocês vão ver qual dessas alternativas está correta com relação à terceira fase. A terceira fase é aquela mais desenvolvida. Pensa assim, pensa grande, coisas assim inovadoras, tá? Então, cada um lê aí as 4 itens que eles colocam, e vamos ver se vocês acertam a resposta.
Então, cada um lê o seu agora. Quando você for lendo, você vai pensando assim em produtos tecnológicos, coisa grande, tá? Que representam os países globalizados. Pronto? Prontinho? Dessas 4 que vocês leram, apenas uma não fala sobre esse processo de globalização. Qual que é? Apenas uma estaria errada. Eu diria que é a 2. A 2? Dos 2 pauzinhos. Quem mais? Nossa, que cheiro. Quem mais? Só a 2? A 2 também, professora. Então, vamos ver o seguinte, ó. É a 2. A 2, vamos lá. A 2, vocês estão falando, a 2 aqui, isso. A customização, né? Então, presta atenção. Primeiro, transgênicos. Terceira revolução industrial. Biotecnologia. Globalização. Essa entra. Número 1 está correta, tá? A customização. Pensa o seguinte. Países, quando a gente fala de país globalizado, nós temos aí uma questão de fabricação de produtos por encomenda para o consumidor final. Pensa bem, a riqueza. Quem aqui tem, imagina assim, um carro chiquérrimo, meninos, fala aí um carro caro, uma marca cara, que produz pouco. Luan, Yuri. Oi? Bugatti Chiron. Então, se produz muito desse carro, o que você acha? Não. Não. Isso é customização. Você produz exclusivo para um grau de financeiro alto. Isso é globalização também. Por quê? Porque as pessoas que estão englobadas dentro dos países desenvolvidos, os países ricos, eles querem coisas exclusivas. Tá? Então, a questão de fabricar aquele produto para aquele nicho ali é uma coisa muito característica da globalização, tá? Então, a customização também faz parte da terceira fase da industrialização, tá? Então, a 2 estaria correta também. Vão guardando esses verbinhos aí. A terceira também, a flexibilização da produção através da adoção de um mesmo padrão. Se nos países globalizados ricos, tá, eles querem produtos exclusivamente para eles, que é a customização, os países pobres também estão dentro da globalização no padrão. Então, aqui para nós, vai vir todos aqueles Nikes, tudo igualzinho, já são caros, mas vão vir todos padronizados. Quer uma comparação? Por exemplo, você vai, por exemplo, em São Paulo, você vai passear em São Paulo. Tem um shopping chamado Iguatemi. Se você entrar lá, são produtos assim, o mais baratinho que você encontrar vai ser R$3.000. Por quê? Porque é elitizado, lá é customização, são produtos de grande valor agregado que você só encontra em países desenvolvidos. Agora, se você for no Center Norte, você vai encontrar o padrão, que é o que é produzido, exportado para o mundo inteiro, e se você usar aquilo lá, que está lá no shopping mais barato, você também está dentro da globalização. Mas são produtos de valor agregados menores, tá? E, por último, está falando a adoção do protecionismo às empresas nacionais. Quando a gente fala em empresa nacional, a gente foge da globalização.
Por quê? Porque a globalização é transnacional, certo? A globalização é fora das fronteiras, tá? Então, toda vez que tiver alguma coisa falando de algo nacional, você já corta da terceira revolução industrial, tá? Então, estaria correta a letra A, A1, A2 e A3. Estão conseguindo entender dessa maneira? Sim. Porque eu quero que vocês tenham essas ideias na cabeça para quando for uma pergunta diferente, mas com conteúdo igual. Tá bom? A terceira. Quanto à globalização é a regionalização da economia. Leia esse texto. Quem pode ler para a professora? Eu. Eu posso ler? Quem vai ler? Pode. Eu não precisa brigar que tem mais, hein? Pode ler, então. Qual das duas? Tudo. A Letícia. Então, lê. Tudo? Lê até de acordo com o texto. Tá. Quanto à globalização e à Não estou ouvindo. A globalização acontece quando, por exemplo, uma empresa americana produtora de geladeiras que antes fabricava todas as partes e peças de seu produto, deixa de produzir os compressores e passa a importá-los de uma empresa de Taiwan. Deixa de produzir a lâmpada interna e passa a importá-la da Colômbia. Deixa de produzir as grades e passa a importá-las da Tailândia. E deixa de fazer seu próprio design, passando a importá-lo da Itália. A regionalização é uma globalização em miniatura. Cada processo de integração regional reproduz, num espaço restrito, mas com maior veemência, as principais características da globalização. Multinacionalização do processo produtivo, diversificação e aceleração dos fluxos de capital, interpretação das economias, convergência de valores e padrões culturais. De acordo com o texto, não é possível afirmar que... Preste atenção no que ele está colocando. De acordo com o texto, não é possível afirmar. Então, você vai ter que procurar aqui a alternativa, a certa ou a errada? É errado. A errada. Toma cuidado que aí é uma pegadinha, hein? Então, qual desses itens aqui não fala sobre esse fator de montar o produto num país com peças vindo de outros países? Escolha uma aí. A B, não? Luan já deu a opinião dele. Acho que é a letra B. Mais alguém acha que é? Também acho. Que bom! Isso mesmo. Muito bem. Na hora que a gente fala, a regionalização faz com que diminui os fluxos financeiros, o texto está falando que isso aumenta as vendas, né? Por quê? Porque mandando produzir a lâmpada, a grade em outro país pobre, né? A mão de obra é barata, vai acabar o produto saindo por um valor agregado menor, que ele vai aumentar o fluxo de lucro dele, né? Então, muito bem, parabéns. Professora, Sim. você pode me fazer um resumo bem rapidinho aqui para mim do que é regionalização? Para mim anotar aqui no caderno. Sim, o termo regionalização nós usamos para, vamos dizer assim, agregar alguns fatores. Por exemplo, vamos regionalizar os países desenvolvidos. Então, você vai agrupar numa lista todos os países desenvolvidos, Estados Unidos, Japão e assim por diante. Vamos regionalizar os países com IDH desenvolvido, tá? Então, você vai fazer uma lista com os países que são com IDH superiores a 0,8. Então, na geografia, o termo regionalização se diz a mesma coisa que agrupar em semelhança, tá? Então, quando a gente fala regionalização desse produto que ele colocou em cima, da geladeira,
Regionalização da produção da geladeira. Então, ele vai agrupar todos os países que produzem uma peça para poder montar essa geladeira. Entendeu isso? Entendi. Então, regionalização na geografia é agrupar por semelhança. Anotei. Anotou? Então, tá ótimo. Próximo. 4. Sobre as empresas transnacionais. O que são empresas transnacionais? Que não são nacionais, que são de outros países do mundo todo. Tá, e dá um exemplo de uma transnacional que tem aqui no Brasil. Quem consegue? McDonald's? Samsung? Isso, é só olhar aí no celular ou no computador que vocês estão usando, que já é uma transnacional, tá? Por quê? Porque o Brasil, na década de 60, ele abriu, né, nossa industrialização para as transnacionais, porque ele não conseguiu desenvolver uma indústria própria, tá? Então, o Brasil tem muitas transnacionais. Tem algumas que vocês acham que até, por exemplo, vamos dizer assim, Pernambucana. Todo mundo acha que a Pernambucana é de acho que é da Paraíba, acho que era um dono da Paraíba. Ele já vendeu, né, as ações da Pernambucana para outras transnacionais que vieram aqui e compraram. Continua com o mesmo nome, porque dá a impressão, né, que é uma indústria nacional, né, uma empresa nacional, mas já é capital estrangeiro, tá? Então, nós temos muitas transnacionais aqui no Brasil. Tá? Então, qual dessas está correto quando a gente fala de empresas que são de outros países e vêm trabalhar aqui dentro do Brasil? O que vocês acham? A. Quem mais acha que é A? Ou acha que é outra? Eu acho que é a C, professor. Acha que é a C? Quem mais? Temos A e C. Tô entre aí, professor. A, C e E. Vocês acham que estão corretos? que comprou a Pernambucana? Então, vamos ver aqui. Começar de baixo para cima. Buscam nos países em que operam a mão de obra menos qualificada e utilizam técnicas avançadas de planejamento e controle. Por que essa está errada? Países que operam a mão de obra menos qualificada utilizam técnicas avançadas de planejamento e controle. Essa daqui, ó, não está correta, por quê? Porque essas transnacionais, elas utilizam técnicas avançadas, não. Por que não? Porque a mão de obra, ela é menos qualificada. Se a mão de obra é menos qualificada, eles não conseguem colocar técnicas avançadas. Tá? Eles vão conseguir isso apenas com mão de obra mais qualificada. Então, praticamente, realmente, elas procuram mão de obra menos qualificada quando o produto agregado é de menor valor, tá? Professor, Sim. o que é conglomerado? Junções. Junções de empresas. Por exemplo, a Fenza. A Fenza, ela tem a Coca, Suquita, acho que tem algumas cervejas também. Tá? Então, um conglomerado, tá? Então, é uma empresa, por exemplo, a Fenza, que toma conta de várias marcas. Entendeu isso? E oligopólios é quando ele tem um monopólio de algum setor. Por exemplo, como é que chama? Pera, só um minutinho, esqueci o nome, mas vou pegar já. Voltei. Produzido por... Aqui, a Vigor. Não. Isso. A Vigor, ela é dona da Doriana, de praticamente quase todas
vocês estão vendo? Fui buscar lá. A Vigor, ela é dona da Doriana e de várias outras marcas de manteiga, certo? Só que elas é da Fest Alimentos. Então, a Fest Alimentos, ela praticamente domina a Vigor, a Sadia e a Perdigão. Isso é um oligopólio. Então, é uma empresa, por exemplo, essa empresa, ela é uma que você nem escuta o nome dessa Fest falando, Fest Alimentos, só que ela é dona de várias outras. Entendeu isso? Ixi, eu não tô... Sim. Oi, fala oi para mim. Estão aí? Sim. Nossa, eu não tô ouvindo mais nada. Fala de novo, alguém. Alô? Aí, voltou, obrigada. Então, vamos lá, vocês falaram a E não está correta, tá? A D, são tecnologicamente avançadas e buscam mão de obra barata nos países desenvolvidos. País desenvolvido não vai ter mão de obra barata. Guardem isso, tá? País desenvolvido, mão de obra cara. C, possui grande capacidade financeira. Ok. Tanto pelo volume de produção mundial, quanto pela associação com bancos nacionais. Transnacional, dinheiro de fora. Capital estrangeiro. Ele não vai pegar financiamento com banco nacional. Tá? Imagina uma mineradora de diamante na África, dependendo do dinheiro de um banco africano. Isso não existe. Tá bom? São pouco diversificadas, já está errado, porque eu já mostrei para vocês que os conglomerados é bem diversificado a produção. Igual eu falei da Fenza, tem tanto cerveja, suco, quanto refrigerante. Então, a correta é a A. Estão concentradas nos principais ramos da indústria moderna, constituindo oligopólios de dimensões internacionais. Tá? Então, quem falou a A? Letícia. A Letícia, muito parabéns. Quem falou a C e a E, entendeu por que está errado? Entendeu, Luan? Sim. Então, Sim. tá. Então, toda vez que vocês falar de transnacionais, pensa em oligopólios, essa relação entre país desenvolvido, mão de obra cara, subdesenvolvido, mão de obra barata, é uma mão de obra que não tem técnicas avançadas, eles fazem sempre a mesma coisa. Por quê? Porque eles já não tiveram estudo para se qualificar. Tá bom? E a última, que fala do nosso McDonald's. Tá? Quando a gente fala de McDonald's, você já imagina a globalização, né? Aquela aldeia global, onde as pessoas acabam sempre comendo igual no mundo inteiro. Não quer dizer que o lanche que vocês comem no Brasil é igual ao lanche que tem nos Estados Unidos ou que tem na Rússia, tá? Eles adaptam o sabor de acordo com o país. Tá? Se você comer um lanche do McDonald's lá no México, ele é muito mais apimentado do que o nosso aqui. Por quê? Porque eles também têm que visar a venda e o sabor da região, tá? Quem queria ler? Foi a Letícia? Quem a outra que estava brigando com a Letícia? Eu Então, lê pra gente, a 5? leio. Por favor. A rede McDonald's foi fundada na década de 1940 por Dick e Maury McDonald, mas comprada e vastamente expandida por Ray Kroc a partir dos anos 1950. Kroc, um imigrante tcheco, foi aparentemente o primeiro empresário que aplicou os princípios da produção em massa a um setor de serviços. Em consequência de suas inovações, hoje cerca de 50 milhões de pessoas por dia comem em um McDonald's em mais de 1.120 países. A rede McDonald's tornou-se um dos símbolos de algumas das principais mudanças ocorridas em diversos países nos últimos 50 anos. Sua história se confunde com as das relações econômicas internacionais. Uma mudança que pode ser representada pela expansão dessa rede e sua respectiva causa histórica são... Então, preste atenção. Que época que é? 1950.
automação, tá? Nós começamos em 1950, começou não, estava no auge da segunda revolução industrial, tá? Então, qual dessas daqui seria a correta? O que vocês acham? Eu acho que seria a B. A B de bola? É. Alguém mais acha diferente? Não? Pode ser a também. Ah, também? Eu estou em dúvida entre a A e a B. Tá. Quando a gente fala de mundialização da cultura, corretíssimo. Realmente, né? Nós saímos da segunda revolução industrial, entramos na terceira, e aí a globalização levou o McDonald's até para a União Soviética, né? Mundialização da cultura, beleza. Só que a extinção da dualidade local-global. Isso quer dizer, o local influenciando o global. O McDonald's dos Estados Unidos influenciando o mundo inteiro. Então, essa segunda parte que está errado, não é extinção, né? É ampliação do local influenciando o global. O McDonald's, que é americano, influenciando o mundo inteiro. Tá? Então, na A, o que está errado é essa palavra, extinção. Professora, o que é dualidade? Os dois juntos, Hum, entendeu? Os dois juntos, dualidade, os dois juntos. O local com o global tendo a mesma importância, tá? E padronização do consumo, ok, todo mundo come McDonald's. Expansão de empresas transnacionais. O McDonald's é uma empresa transnacional. Ela se expandiu para o mundo inteiro, tá? Então, a B está correta, tá? C, americanização dos costumes. Internacionalização tecnológica do setor industrial. Americanização dos costumes. Nós não pegamos costumes só americanos, tá? Por mais que eles sejam os países mais desenvolvidos, nós não usamos só aquilo que vem da América, tá? E uniformização dos hábitos alimentares. Não, porque se você for, por exemplo, no Japão, tem McDonald's lá? Tem. Só que mesmo assim eles comem mais a comida regional deles, tá? Então, nem sempre vai uniformizar os hábitos alimentares, tá? Igual aqui. Aqui a gente, lá que se for nos Estados Unidos, eles comem muito lanche. O café da manhã deles, que é o começo do dia, tem bacon, né? Tem ovo mexido. Isso para nós é almoço. Não mudou isso para nós, tá bom? Então, nós continuamos com nossos hábitos alimentares, tá? Então, a B é a correta. Tudo bem? sim, Vocês anotaram tudo para depois? Depois eu altero a nota de vocês lá. Então, vamos agora para a ITEC 2017, que o ponto-chave deles foi a ONU e a sustentabilidade. Alguém se lembra o que é a ONU? Organização das Nações Unidas. Isso. Ela foi fundada depois do quê? De qual evento? Da Primeira Guerra Mundial? Da Segunda. Isso, da Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria. Por que a ONU foi criada? Qual o principal objetivo da ONU? Impedir uma outra guerra mundial. impedir as guerras, né? E se garantir os direitos universais do homem, tá? Então, ela foi praticamente um símbolo de paz e de igualdade. Ela tem essa função hoje de garantir a paz? É essa a principal função dela hoje? Não. Acho que não muito, não. Não, não, isso mesmo. Hoje a ONU não tem a mesma função durante a Guerra Fria. Tá? Na Guerra Fria, realmente era para evitar uma terceira guerra mundial. Hoje, ela tem uma função mais de garantir os direitos humanos pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, tá? Que são vários itens que a Constituição americana, né, a ONU se baseou na Constituição americana. Então, a primeira que eu tenho aí é falando sobre a ONU. Vamos ler, cada um lê o seu. Alguém quer ler? Acabou à vontade, quem quer ler? Eu leio. Então, lê pra gente, por favor.
A Carta das Nações Unidas é o documento de fundação da Organização das Nações Unidas, ONU, que ocorreu em 1945. Leia o trecho dessa carta. Nós, os povos das Nações Unidas, estamos resolvidos a preservar as gerações futuras dos males da guerra, que por 2 vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos incalculáveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas. Sobre essa organização, assinale a alternativa correta. Então, leiam aí e vamos ver o que vocês acham. Essas já são da ETEC, hein? Eu já posso responder? Pode, Luan. Acho que é a C. A C? Alguém concorda ou discorda do Luan? E aí? Estão lendo ainda? Eu diria que é a A. Que é a A. Então, nós temos C e A. Alguém discorda ou concorda com os dois? Eu concordo com a Arlete também, só que eu não sei, igualdade entre homens e mulheres, eu não sei se está muito certo, mas parece que está certo, mas parece também que não está, mas eu acho que eu vou na A. Na A também. Eu diria ela rosa. Desculpa. Eu também acho que eu vou na A. Na A. Pronto? Podemos ver? Então, nós temos entre a A e a C, correto? Então, vamos lá. Vamos na A. A ONU foi criada após o fim da Guerra Fria. Conflito armado. A Guerra Fria foi um conflito armado? Ah, não. Não. Estão vendo? Prestem muita atenção na leitura. Tá? Então, olha a pegadinha aí. Conflito armado, que demonstrou a necessidade da igualdade entre homens e mulheres. Realmente, a igualdade entre homens e mulheres precisa ter, e está escrito na ONU. Só que não foi um conflito armado, foi um conflito ideológico, tá? Então, a A estaria errado por conta dessa palavrinha, armado, tá? B, a razão que levou à fundação da ONU foi a ampliação do respeito entre as nações, causa pela qual lutavam os países do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial não tinha nada de respeito, tá? Eles queriam poder, tá? Não respeito. C, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 48, reúne muitos dos propósitos que orientam a fundação da ONU, como respeito à dignidade humana. Então, a correta é a que o Luan falou, a letra C, tá? A D, porque está errada. Apesar dos esforços em evitar novos conflitos entre as nações, a ONU não conseguiu impedir a eclosão da Primeira e Segunda Guerra Mundial. A ONU nem existia, né, antes da Segunda Guerra Mundial. A criação da ONU foi uma iniciativa que partiu de países poucos populosos que se viram muito prejudicados pela crise de 29. Não. A ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial. Que isso aí é em 45, não em 29, tá? Então, a resposta correta é a C. Entenderam? Entenderam? Yes. Sim. Então, olha, pontos principais. Criação, 45. Declaração Universal do Homem, 48. Foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria. Tá? Então, as datas, é bom vocês darem uma guardada, porque elas podem te ajudar a responder algumas questões, tá? Quanto à questão de tempo. Próxima. Quem pode ler? Eu. Por favor. Em um mundo marcado por conflitos em diferentes regiões, as operações de manutenção das pazes das Nações Unidas são a expressão mais visível do compromisso solidário
da comunidade internacional com a promoção da paz e da segurança. Embora não estejam expressamente mencionadas na Carta da ONU, elas funcionam como instrumento para assegurar a presença dessa organização em áreas conflagradas, de modo a incentivar as partes em conflito a assegurar suas disputas por meio pacífico. Razão pela qual não devem ser vistas como forma de intervenção armada. Pode continuar. Historicamente, o Brasil envia soldados para participar das operações de paz. Em 2004, foi criada pelo Conselho de Segurança da ONU a Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti. MINUSTAH. De acordo com o texto, essa missão foi criada para... Então, aí está falando sobre a missão brasileira no Haiti. Há algum tempo atrás, eu não vou lembrar quanto tempo, teve um terremoto no Haiti, né, que os nossos representantes estavam lá, nós perdemos uma pessoa muito importante, que foi a dona Ruth, né, que ela ajudava bastante na questão daqui no Brasil, das crianças, né, do Ministério das Crianças. Então, ela era uma representante da ONU lá, ela morreu durante esse terremoto. Só que o Brasil foi para o Haiti para ajudar o Haiti, que ele estava passando por um confronto armado, é uma guerra civil. Então, a ONU manda, o Conselho de Segurança, né, que é um órgão da ONU, manda os boinas azuis, tá, que é o exército da ONU, para tentar restabelecer a paz, quando um país não consegue, por si só, chegar numa resolução, né? Então, nós temos lá duas milícias, uma do governo e uma de pessoas que são contra o governo, e eles começam a fazer essa disputa armada. E entre essa disputa armada tem as pessoas civis, que são as pessoas inocentes. Então, para preservar essas pessoas inocentes, a ONU manda o seu exército. E o que esse exército faz? Ele tenta, através de uma relação sem armas, a gente fala exército, mas eles não podem usar as armas, não pode ter confronto armado, tá? Ele só entra em vias de fato quando realmente não tem jeito, mas eles vão lá com uma maneira de instigar a paz, tá? Então, em Ruanda também eles foram, tá, tentar ajudar, em vários países eles vão para tentar ajudar essa paz. Eles entram em confronto armado? Pouquíssimas vezes eles entraram em confronto armado. Na maioria das vezes, só eles estando lá já conseguem manter uma certa paz no conflito daquele país. Então, essas pessoas foram para o Haiti por quê? Para fazer o quê? Tá? Então, leiam aí e vejam qual que vocês acham que pode ser a resposta correta. Enquanto isso, eu vou colocar na bateria no meu computador. Tutuzi. Quem já tem uma resposta? Eu. Luan, qual você acha? A. Quem concorda ou discorda com o Luan? Pensa que os boinas azuis, que é esse exército da ONU, vai lá para manter a paz em um ambiente que está com problemas, né, de guerra civil, que a guerra civil é dentro do país. Quem acha que é outro, que concorda com o Luan que é A? Eu acho que poderia ser A também. A também. Eu também acho que é A. Que é A também? Então, vamos ver.
restabelecer a segurança e normalidade institucional do Haiti após sucessivos episódios de turbulência política e de violência que marcaram esse país no início do século XXI. Corretíssimo, tá? Eles só vão se tiver problema de violência e político, quando eles não conseguem se organizar por si só. Por que a B estaria errado? Atacar os garimpeiros ilegais. Isso não é função da ONU, tá? Combater o narcotráfico. Não é função da ONU. Acabar com problemas ambientais crônicos no Haiti. A ONU tem até FAO, tem várias organizações que tratam de problemas ambientais, certo? Mas ele não vai especificamente mandar o exército por conta de problemas ambientais. Tá? Eles não vão mandar o Brasil aqui porque está pegando fogo o Pantanal. Tá? Eles não vão mandar o exército aqui por conta daquele problema que teve em Brumadinho. Tá? Não vai fazer isso. E extinguir a rede de trabalho escravo. A ONU trabalha para evitar a escravidão. Tá? Isso aí a ONU, ela trabalha, ela cria, tem agências, elas criam projetos contra essa questão do trabalho escravo, principalmente infantil, mas ela não vai mandar o exército, por exemplo, lá em São Paulo, para poder tirar os bolivianos e venezuelanos que são tratados feitos escravos nas tecelagens lá em São Paulo, tá? Eles não vai mandar. Então, só vai mandar o exército quando tem guerra civil. E a guerra civil só é causada por problemas políticos, tá? Problemas políticos que vão gerar guerra, e a guerra é uma violência. Entenderam por que a A? Sim? E o restante Sim. também? Sim. Tá? Então, quem tem, assim, alguma dúvida, tem um filme chamado Hotel Ruanda, tá? Que vai falar bem essa questão do exército da ONU, tá? Chama Hotel Ruanda. É um filme muito bom, eu passaria para vocês esse ano. Para quem tem coração mole, tá? Vai chorar também. Mas ele mostra muito essa questão dos boinas azuis, tá? Quando eles não podem atirar, né? Eles morrem no meio do tiroteio, só que eles não têm permissão para atirar em civis, tá? Essa daqui, quem pode ler para a gente? Então, pode ler. Ih, lá embaixo. No Brasil, grande parte do lixo ainda é dispensada em lixões, que são áreas que não são separadas para receber o lixo de forma ambientalmente adequada. O descarte do lixo nesse tipo de área pode causar... Então, antes de vocês lerem aqui, como que é... Onde que é descartado o lixo aqui em Leme, vocês sabem? Em um aterro. Vocês sabem onde fica? Se alguém já passou lá perto? Ah, sei lá. Sabe aquela rua lá atrás do cemitério? Sei. Acho que vai para onde que vai aquilo lá? Barro Preto, né? Tem uma empresa de caminhão, tem aquela que vai lá para o Poliedro, que é uma escola, vai embora naquela rua lá. Aí, quando vocês, bem lá na frente, tem o aterro. Só que aqui em Leme a gente chama de aterro sanitário. Só que ele está mais para lixão coberto do que para aterro, tá? Porque aterro tem várias normas sanitárias que Leme não segue, tá? Por exemplo, a altura de acúmulo de lixo, ele tem que ser paralelo ao chão. Então, você abre uma vala, você joga o lixo ali, né? Tem todo um cuidado, porque tem que estar impermeabilizado, não pode deixar, porque o lixo entra em decomposição, ele cria gás e líquido, tá? O gás é o metano e o líquido é o chorume. Esse líquido, ele não pode cair em lençóis freáticos, porque ele contamina, né? Tem todo tipo de produto tóxico ali, tá? E também, se ele for absorvido pelo solo, as plantas, através da raiz, absorvem esses chorumes, elas morrem, tá? Porque não é um fator, como dizer assim, não é um adubo igual um adubo orgânico,
tá? Imagina, o adubo orgânico é feito só de resto de alimento. No lixão vai tudo que vocês imaginam lá, tá? Porque o ser humano ainda não conseguiu dividir separar o lixo. Então, vai resto de alimento, vai resto do que você usa no banheiro, vai lâmpada, vai pilha, vai um monte de coisa, tá? Então, quando você chega no nível do chão, você tem que aterrar, tá? Com uma quantidade razoável de terra, para que essa decomposição seja feita, né? Conforme vai abaixando a terra, porque vai entrando em decomposição, vai diminuindo o volume. Então, você vai completando até que ele pare, e ali você vai fazer o manuseio de grama ou de algum tipo de vegetação que você não vai consumir, e tem certas vegetações que ela faz essa transição de limpar o solo. Tá? Aqui em Leme, eles fazem essa vala, enche de lixo e fazem um morro de lixo por cima. E aí eles fazem um enfeite com a grama. Então, quem tiver curiosidade de ver o aterro sanitário, vai dar uma voltinha nessa pista, essa rodovia interna nossa, para vocês verem o morro que eles criaram. Já tem 2 morros lá bem enormes, que está totalmente fora do padrão do aterro sanitário. Tá? E em Araras, nós temos um local chamado usina de compostagem. Alguém já ouviu falar? Já, não lembro. Não. Já essa usina de compostagem seria o que realmente todo município precisaria ter. Por quê? Porque o lixo doméstico vai para lá, e lá ele é separado, tá? Eles põem o lixo numa esteira. Quem tiver curiosidade, entra no YouTube e procura, né, essas usinas de compostagem. O lixo é separado, plástico, metal, vidro, e no final só fica realmente o resto de alimento. E esse resto de alimento passa por um processo de compostagem para virar adubo. Então, todo o lixo é utilizado, tá? Mas para isso precisa ter essa usina de compostagem, precisa ter pessoas para fazer a separação, que são cooperativas. A população tem que estar ciente que tem que separar o máximo de lixo possível, tá? Separar o que é lixo reciclado do que é lixo orgânico, lixo contaminante. Então, é um processo longo. Então, lá em Araras, eles já tem essa usina de compostagem. Todo lixo passa por essa usina em Araras? Não. Tá? Mas existem países que utilizam o seu lixo até o último? Sim. Por exemplo, o Japão, ninguém quer um aterro sanitário ou quer um lixão na sua cidade. Mas lá no Japão, eles querem usina de lixo. Por quê? Porque a usina de lixo, ele produz energia para a cidade. Eles conseguiram uma tecnologia que transforma o lixo em energia. Então, eles utilizam 99% do lixo, eles ou fazem a separação em produtos que são reciclados, o que sobra, eles queimam e transformam em energia, e aquele 1% que é pilha, bateria, eles ainda estão... esse tipo de lixo ainda eles não têm uma utilidade, mas eles estão procurando uma maneira de utilizar também, tá? Daqui 10, 15 anos eles vão ter utilidade para isso, porque são radioativos, né? Então eles têm que ter um outro tipo de destino. Lá no Japão também, e na China, e nos Emirados Árabes, eles têm ilhas feitas de lixo, tá? De lixo reciclado, de plástico. Tá? Então, é uma tecnologia muito avançada que ainda não chegou no Brasil. Tá? Mas nós temos. Essa questão que eu estou falando para vocês chama sustentabilidade, tá? Que foi um dos temas em 2017 da ETEC. Então, aqui, no Brasil, como o descarte do lixo nesse tipo de área pode causar? Qual é o mal que pode causar? Qual desses itens vocês acham que é decorrente da decomposição do lixo? A letra C. Letra C? Letra C também. Sim. Beleza, muito bem. Vocês estão corretíssimos, tá? A inversão térmica não é causada por lixo, tá? É causada pelo aquecimento global.
As enchentes constantes não é causado por lixo, né? Porque o lixo que cai na boca de lobo, né, e tudo mais. Mas o grande problema é a impermeabilização do solo. Isso é causado pelo asfalto, tá? A chuva ácida é causada pela poluição e pela inversão térmica, e o fenômeno das ilhas de calor é causado também pela questão do aquecimento global, tá? Então, apenas o correto seria a contaminação do lençol freático pelo chorume, tá? Que é um dos fatores da decomposição do lixo. Muito bem, parabéns. E a nossa última, quem pode ler não, né? Vamos analisar a charge aí da Latuf. Vocês estão percebendo? Quem pode fazer uma leitura dessa charge para mim? O que está acontecendo aí? O que essas pessoas aí estão nadando? Essas pessoas estão se afogando e provavelmente eles são imigrantes que não, talvez refugiados, mas eu acho que não, que eles estavam tentando passar para outro país que mostra ali as estrelinhas no rio, do outro lado, só que não conseguiram porque eles se afogaram no mar. Então, se a gente for levar em consideração os símbolos que estão aqui, essas estrelinhas aqui remetem, tá, a que símbolo que vocês já viram, que eu já mostrei para vocês? O que vocês acham? Várias estrelinhas, assim, é um círculo de estrelinhas. União Europeia. Muito bem. Então, nós estamos falando, assim, nessa parte preta que tem as estrelinhas, de qual região do mundo? Europa. Isso. Se você... Somente... Desculpa. Se você observar a mulher aqui, você consegue perceber na cabeça dela o que ela tem? Que os outros dois, a criança e o homem ali, tá mostrando o cabelo preto, não tá? Na cabeça, sim? Sim. E assim, ó, a mulher do meio aqui, ela tá com o que na cabeça? Um buraco? Não lembro o nome. Um pano, é turbante o nome? Isso, Verdade. um Não lenço, consigo ver. o biquinho do lenço aqui, ó, e na cabeça dela. Qual é a região do mundo, ou como que a gente pode caracterizar as mulheres que usam lenço, que cobrem a cabeça? Elas são chamadas do quê? Muçulmanas. Então, provavelmente, essas pessoas que estão aqui afogadas, né, elas estão vindo de um país muçulmano, tá? Então, países muçulmanos, ou eles ficam do lado direito, né, da Europa, nós estamos falando da Síria, da Turquia, do Emirados Árabes, ou eles ficam abaixo da Europa, que nós estamos falando dos países do norte da África, Argélia, Líbia, que eles foram colonizados lá por Maomé. Então, a religião deles é muçulmana, é islâmica, tá? Então, essas 3 pessoas que estão aqui têm uma malinha, para quem não consegue enxergar, está escrito imigração. Tá? Então, eles tentaram imigrar para a Europa, vindo de um país subdesenvolvido, de um país pobre, tá? Porque esses países que eu acabei de citar para vocês, com exceção dos Emirados Árabes, que tem petróleo, são países subdesenvolvidos, a economia é precária. Eles conseguiram chegar na Europa? Não. Não. Então, se a gente observar o mapa mundo, nós estamos falando da Europa, tá? Eles estão se afogando em qual mar? Mediterrâneo. Isso, que é o Mediterrâneo, que separa a África da Europa e também banha essa parte que eu comentei para vocês do continente asiático. Tudo isso vocês conseguem ter a partir do momento que vocês estudam localização e conseguem interpretar essa charge utilizando a localização, tá? Então, você consegue compreender isso observando a mulher estava com lenço na cabeça, quem que cobre o lenço, né? Observar a questão da família unida,
tá? Os islâmicos, eles não aceitam separação, né, como é no mundo ocidental. Nós temos aqui a questão das estrelas, que remete à União Europeia, então é uma localização geográfica, tá? Então, nós estamos falando da imigração, né, dos refugiados, da diáspora, que os países islâmicos fazem para a Europa desenvolvida. Em busca do quê? Melhor qualidade de vida em todos os sentidos. Então, observando essa charge, o que podemos afirmar? Qual dessas daqui vocês acham que seria o correto? D. 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 D? Vamos lá. Na A, ilustra a imigração de europeus? Não. Né? Nós acabamos de falar que eles estão indo para a Europa, não é europeu que está imigrando. Ironiza o muro de contenção à imigração. Essa região não é entre o México e os Estados Unidos, é entre a África e a Europa. Critica a ação brasileira em relação aos refugiados haitianos. O Brasil recebe todos, e não tem como eles virem afogados para o Brasil. Talvez eles chegariam na Guiana afogados, né, que fica no país próximo. Apresenta a questão dos refugiados, sobretudo sírios, que por conta da guerra em seu país tentam chegar à Europa pelo Mediterrâneo. Localização, vocês classificaram o mar Mediterrâneo. Corretíssimo. Letra D, parabéns. Vocês estão vendo como é importante localização? Vocês acertariam isso aqui se vocês soubessem pelo menos a questão da localização do mar Mediterrâneo, tá? Alguma dúvida? Não. Não? Não. Não mesmo? Não.